E aí, meu povo, vamos fazer um tour em 3 lofts feitos de blocos de concreto. Agora, tô aqui na obra, ó. Esse terreno aqui tem 10,5 metros de largura por 21,5 de profundidade. Ele dá mais ou menos 225 metros quadrados. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eles estão aqui dentro já, como é que tá a etapa dessa obra. E quando ficar pronto, vou mostrar também eles prontos. Vamos começar aqui pela frente, né? A gente tem a calçadinha que faz aqui essa parte do passeio público, vai dar continuidade com o vizinho. E aqui a gente tem o acesso de pedestres e aqui o acesso de veículos. Esse acesso aqui, vocês estão vendo que o loft está bem lá para trás, né? Aqui na nossa cidade é obrigatório deixar 4 metros de recuo na frente das casas, nessa região aqui, né? Nessa via. E a gente só pode construir para trás desses 4 metros. E a gente só pode colocar vagas de carro também para trás desses 4 metros. Então nós temos aqui 4 metros de recuo, mais 5 metros de vagas de carro de estacionamento. Daí nós temos ainda sobrando 3 metros antes de encostar naquele loft ali. Por quê? Porque futuramente a gente vai poder ter espaço aqui, já tem o projeto pronto também, para construir o 4º loft desse terreno. De acordo com o orçamento do cliente, ele tinha um valor X para fazer essa construção. Inclusive, vou abrir esses valores daqui a pouco para vocês nesse vídeo. Então, nós calculamos que com esse valor que ele tinha, ele poderia construir 3 lofts desse daqui. E o 4º, quando ele tiver dinheiro, ele vem e vai fazer a construção aqui na frente, para finalizar. Daí, nesse terreno de 225 metros, ele vai ter 4 lofts que vão estar rendendo aluguel para ele. Recapitulando, 4 metros de recuo, 5 metros de vaga de carro, 3 metros para o próximo loft futuramente. Quem olha da frente aqui da fachada vai enxergar só esse paredão, né? Mas todos eles estão escondidos atrás disso. Aqui já é a parede do 3º. Aqui recém foi montado o telhado, depois vai ter um acabamento aqui, a gente vai fechar com um gesso especial que pode ficar no tempo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os 3 lofts. Nós temos nessa frente aqui 1,75 aqui de recuo, né, dessa parte, para poder ter essa circulação para todo mundo fazer o acesso aos 3 lofts. Se eu construísse os 3 virados para frente, na largura de 10,5, eu não conseguiria fazer 4 lofts, só ia conseguir fazer 3. Aqui na frente ainda a gente vai deixar uma calçadinha de acesso e pro lado de cá a gente vai deixar pedrinha para deixar uma parte permeável, porque a gente tem a água do telhado que vai cair aqui, né? Então a gente vai ter que deixar um espaço para isso poder drenar essa água. Se colocar só calçada, vai começar a ficar alagado aqui na frente. Se vocês olharem ali, ó, aquele lá é o primeiro loft, esse daqui é o segundo e esse daqui é o 3º. Aquele ali, ele tem a mesma posição do que esse daqui. E esse dali tá rebatido, tá espelhado com aquele lá, pra gente poder aproveitar paredes. Aqui, quando vier o próximo, ele vai estar espelhado com esse loft daqui. Vai ter a janela aqui e a porta de entrada ali. Então, ó, essa daqui é a fachada dele, né? Depois a gente vai fazer um detalhe aqui pra demarcar a divisória entre um e outro. Essa daqui é a porta principal de acesso, tem 90 centímetros de largura. Entrando aqui, ela faz esse giro, né? E aqui tem um lugar pra gente deixar o sofá, que tem uma tomada para carregar o celular quando tá no sofá, também para ligar e desligar a luz se precisar. Aqui a gente tem espaço para deixar talvez um móvel ou deixar livre, colocar uma decoração. E ali a gente já tem a subida da escada, que leva até no mezanino, que vai ficar aqui em cima. Ó, o mezanino avança até mais ou menos aqui, até esse ponto. Ocupa quase metade dessa parte do corpo principal do loft. Subindo essa escada, aqui embaixo a gente tem a TV, o lugar para deixar a TV. Colocar o painel e a TV fica aqui. Então, provavelmente aqui, ó, sentada no sofá, você assiste a TV um pouquinho de lado, igual acontece lá no nosso loft. Nesse ponto aqui, a gente tem espaço para mesa de jantar, né? E aqui, a parede da cozinha. Nesse loft a gente fez um pouco diferente, eu vou deixar aqui na tela o projeto. A gente deixou o lugar para geladeira, para pia, para fogão e a máquina de lavar roupa aqui dentro. Por quê? A gente tem esse poço de luz aqui que tem 1,5 por 1,5, se não me engano, eu vou conferir aqui e já passo para você a medida. Nessa parte de fora é para ficar o tanque só e a máquina aqui dentro. E daí, a porta do banheiro, ao invés de abrir na cozinha, ela abre tecnicamente aqui para lavanderia, né? Que é o espaço da máquina. E também porque essa parte aqui, ó, a gente tem a janelinha do banheiro, ali a gente tem o telhado, esse telhado que cai pro lado de cá, inclusive. Deixa eu entrar aqui no posto de luz para mostrar o contrário. Lá a gente tem a janela do quarto e aqui a gente vai ter uma cobertura. Essa cobertura, ela vai vir aqui, a gente só pode cobrir metade do poço de luz. Se eu cobrir mais do que metade do poço de luz, ele desconfigura da função de ventilação e iluminação dele. Então, a nossa prefeitura não seria aceito essa condição. Então, cobrindo a metade aqui do poço de luz, eu só consigo tampar um elemento. Se eu colocar máquina e tanque aqui, os dois aqui, eu vou acabar deixando ou a máquina ou o tanque na chuva, no tempo, né? Então, é melhor, é mais preferível que a gente deixe a máquina aqui dentro. Claro que isso pode ser adaptado depois, pode ser feita uma cobertura extra em alguma parte aqui, não é uma questão de analisar depois. E aqui é a parte do banheiro que fica embaixo do mezanino, ó. O mezanino vai vir aqui nesse nível
e vai fechar. Então, ele vai ficar embutido dentro dessas paredes. Aqui é legal, ó, que vocês podem ver o esquema do telhado. Como que a gente faz para fazer o telhado do loft sem fazer tesoura, né? Porque se fosse uma tesoura, ela ia ter toda aquela parte de baixo também, fechando aquele triângulo para ser a tesoura de apoio do telhado. Nesse caso, não. A gente coloca primeiro esses caibros que ficam nesse sentido aqui, apoiados em cima de uma cinta. Tem tipo uma viga, uma cinta aqui em cima, de concreto com ferragem, que suporta e que também chumba essas partes do telhado. Depois que a gente coloca, ó, tem ali na frente a viga que dá apoio, tem essa e tem ali no meio da cumeira, que é o ponto mais alto do telhado. Inclusive, gente, nesse ponto aqui, ó, o loft tem 5 metros de pé direito. Ali na frente ele tem 3,15 metros e aqui atrás, ó, do chão até lá em cima, a gente tem 4,65 metros. Então, ó, tem outro aqui e tem outra parte que faz o apoio do telhado. Aqui atrás, eu já vou mostrar pra vocês por aqui. Atrás dessa parede do quarto fica a caixa d'água daí. E daí depois que a gente faz essa fixação desses caibros, na verdade são vigas de madeira, né? E aí a gente tem os caibros que descem nessa direção e depois aquelas são ripas para poder fixar o telhado em cima dela. Então ele tá feito dessa forma a montagem. Ali, ó, tem mangueira de espera, que é o que vai passar aqui por cima do gesso pra gente poder fazer a iluminação de todo esse loft. Daí aqui onde vai ter o quarto, ó, já tem ali as tomadas de cabeceira, tomada para mesinha, para ar condicionado. Aqui também tem outra tomadinha. E ali a tomadinha de quem sobe a escada, ó. Subiu a escada aqui, aciona o interruptor ali nessa parte. Agora vamos ver o banheiro. Aqui vocês vão ver os blocos ainda, né? Aqui tem o lugar da pia, do vaso sanitário, o chuveiro aqui desse lado. Aqui a gente tem a janelinha, né, que ilumina e ventila essa área. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Dá pra ver aqui o bloco aparente ainda, e daí o reboco. O reboco vai vir até aqui só, porque depois entra um forro de gesso nessa altura. Vai ficar um pé direito de 2,40 dentro desse banheiro. Aqui tem 2,5 a altura dessa viga, mas ele desce uns 5, 10 centímetros aqui para poder fazer a sustentação do gesso. E daí ali em cima a gente tem esse tablado, né, onde fica a caixa d'água. São caixas d'água de 310 litros nos lofts. Como é geralmente para uma ou duas pessoas no máximo morarem, a gente tem essa condição. Lá em cima também tá a cobertura, ó, dessa partezinha que fica aqui. Aqui ainda tá a tampa da caixa, tem que lembrar de colocar. O nosso loft foi esquecido na hora e tiveram que subir e desmontar o telhado para colocar depois. Loucuras que acontecem na obra. Aqui a gente tem uma caixa de passagem para esgoto. E agora eu vou mostrar rapidinho para vocês. Eu acho que eu esqueci de passar uma medida para vocês, né? Aqui eu acho que é 2,95, quase 3 metros. Nesse trecho aqui, ó, são 5,50 metros e ali avança mais 1 metro. Então, nessa parede aqui é 6,50. Daí nós temos aqui esse trecho depois do banheiro que avança 1,70. Essa largura aqui é 1,5, tá, gente? Acabei de conferir aqui no projeto. Então, é 1,70 por 1,5. Então, se a gente for considerar a medida total do loft, ali da parede da frente pelo lado de fora, até lá no final, depois daquela parede do banheiro, né, com o fechamento, esse loft ocupa 8,65 metros de comprimento por 13 interno, então externo ficaria 15 para cada lado, mais 3,30 de largura. Cada um dos ambientes do loft tem essa área útil que vocês estão vendo na tela, mas a área total construída de cada um são 24 metros quadrados. E são necessários 8,65 de comprimento por 3,20 de largura para construir cada um deles, nesse modelo que vocês estão fazendo o tour agora. O terreno tem 225 metros quadrados e os 3 lofts somados ocupam 72 metros quadrados dele. Lembrando que na frente deles tem o espaço para a construção do quarto loft, que no final totalizará 96 metros quadrados construídos nesse terreno. Esse é o espaço que você precisa para construir um loft como esse. Por que a gente deixa esse espaço aqui, né? A gente tem uma porta que abre para lá, tem uma janela ali em cima, tem a janelinha ali do lado. A gente precisa ter, quando tem alguma abertura virada para o lote do vizinho, lembrando, você nunca pode colocar uma janela no limite do terreno virado para o terreno do vizinho. Mas quando você tem aqui uma parte da sua casa que tem uma janela simplesmente virada para o lado do vizinho, você precisa deixar 1,5 metro de recuo, no mínimo aqui na nossa cidade, 1,5 metro de afastamento, para que eu respeite aqui essa ventilação e iluminação natural e não invada a privacidade do vizinho. Olha que luz boa que tem aqui dentro. Vamos falar sobre valores. Essa região onde está sendo construído esse loft aqui, eu acredito que provavelmente o aluguel dele vai custar em torno de R$700 se não for mobiliado, e dá até para cobrar uns R$900 mil se for mobiliado. Nós tínhamos cálculos iniciais comparando, que a nossa engenheira fez, a mesma engenheira que está cuidando lá de casa, comparando a obra, ela consegue fazer esse cálculo, né? Se a gente construísse com alvenaria convencional, que é o tijolo cerâmico, com o bloco estrutural, com bloco de vedação, usando estruturas de
de concreto ou não, fazendo com reboco ou sem reboco. Inclusive esse daqui era para ficar com reboco na área interna. Geralmente eu recomendo o reboco na área interna porque fica muito áspero o bloco, né? Então ele fica mais confortável uma casa quando você faz ela de bloco e coloca o reboco na parte interna. E a gente deixaria o bloco aparente na parte externa. Porém, nem sempre a gente consegue no bloco um acabamento assim muito bom. Eu acho que nesse caso aqui eles resolveram acabar rebocando porque teve algumas sujeirinhas ali, algumas imperfeições no reboco, que acabou exigindo que fosse feito dessa forma. Mas no orçamento, no cálculo, para construir esses 3 lofts aqui, seria necessário 120 mil reais, mais ou menos 40 mil reais por loft, que é o que a gente gastou nos últimos lofts que foram feitos ali. Foi feito com tijolo cerâmico em, acho que é 1 ano e meio atrás. Inclusive tem o tour deles aqui no canal, só dá uma olhadinha também. E aí tem um espaço aqui na frente para ser construído o 4º loft futuramente, que daí custaria o valor que está custando na época da construção. Acredito que o valor final aqui da obra vai ficar em um pouquinho mais, acho que vai acabar ficando em 140 mil esses 3 lofts aqui, daí daria 46 mil cada um. Vamos deixar assim uma margem de 50 mil cada um deles, no máximo 150 mil com a obra concluída. Esse terreno aqui ele era um pouquinho inclinado e na parte de trás teve que ser feito um aterro meio grande. Acho que eu vou dar a volta e vou tentar mostrar para vocês por fora ali o tanto que teve que subir. Eu acho que deu 1,5 m de aterro e de arrimo lá no cantinho do terreno, porque ele tem uma leve caída para trás. Mas antes vou mostrar para vocês os outros aqui, ó. Ali tem o ponto de água que vem e alimenta todos os lofts, cada um tem a sua caixa d'água. Esse daqui é o segundo, ó, que tá no meio hoje. Também já tá bem acabadinho. Agora eu vou mostrar o último, acho que os pedreiros estão ali dentro. Deixa eu colocar aqui, ó. E esse daqui também, ó, tá no mesmo patamar que os outros, mesmo andamento da obra. Tá mais sujinha, né? Ó, o quadro de distribuição de energia tá bem aqui na frente, ó, porque daí a gente faz um caminho mais curto lá do quadro principal para trazer para cada uma das unidades. Lembrando que aqui na frente, né, vem a calçadinha, vem pedrinha ali, provavelmente um jardim decorativo bem bonito. Agora deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês lá do outro lado. Aqui é a frente, né, do terreno que vocês já viram no começo do vídeo. Acesso de pedestres, acesso de veículo. Ah, daqui dá pra ver, ó. Deixa eu dar um zoom ali. Tá vendo? Aqui é o nível do piso dos lofts. Olha como é que eles ficam vistos de trás. Ali é o poço de luz. Ai, que barulho. Ali é o poço de luz dos 2 lofts, ó. Tem o poço de luz desse e daquele segundo. E o último tá com o poço de luz lá no canto. E ali, ó, pelo tanto de bloco que tem, dá pra gente calcular que deve ter dado quase 2 metros, hein, de altura. Esse terreno ali tem a mesma largura que esse que tá vazio, ó. Ali também tem uma casinha sendo construída. Tem obra acontecendo aqui na frente também. Essa região tem muita obra, gente. Medianeira, tem gente que fala, né, nossa, mas como é caro o terreno aí. Nossa cidade tem a parte de imobiliária, né, o mercado imobiliário da nossa cidade é muito valorizado. Os terrenos valorizam com muita rapidez, sabe? Você compra por 100 mil, daqui uns dias você está vendendo por 200. Qual é a questão, gente? Num terreno desse, se você fosse construir uma kitnet simples, mais pequenininha, a gente poderia construir 4 kitnets pequenininhas e simples, só que provavelmente ele não ia conseguir arrecadar o mesmo valor de aluguel que ele vai conseguir com essas 4 que são tipo loft. Então, investindo um pouco mais, que é basicamente a construção do mezanino ali em cima, o dinheiro que você gasta com o mezanino, você consegue arrecadar muito mais aluguel durante o tempo que você está alugando ele. É por esse quesito que fazer lofts compensa mais do que fazer só a kitnet. E é isso, pessoal. Se você gosta de assunto de construção, de obra, de loft, gosta de ver as obras assim de perto, com medidas e o como nós estamos fazendo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, acompanha aí o conteúdo. Não esquece de se inscrever lá no Instagram também. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão sobre lofts, eu tentei responder várias aqui. Deixa aqui nos comentários, que eu faço um próximo vídeo falando sobre isso e geralmente eu consigo responder também aqui quem me manda mensagem. E me desculpe as pessoas que não estão sendo respondidas, porque eu tento, mas nem sempre é possível. A gente fica muito na correria de projeto, obra, o dia a dia da construção civil é uma coisa bem doida. Então, nos vemos no próximo vídeo.